de sol, praia, futebol. Fim de semana, fim de tarde, pôr do sol. Lindo como tem que ser. Deus criou só pra você. Essa vida não é só lazer. É preciso fazer algo, não pense só em você. Existe gente procurando uma saída todo dia. Gente da classe alta e da periferia. Esse país é tão bonito, mas parece que tá perdido, porque ainda não se achou, eu já sei. É tanta burocracia, mas eu vivo a monarquia, porque eu só sigo um rei. Na sua vida, na sua mente, dentro do seu lar. E toma conta disso tudo, desse mundo do Brasil. Traz a paz e a esperança que esse povo nunca viu. Prezados, nós estamos vivendo em uma época interessante. E a nossa vida, de fato, é um corre-corre, não é verdade? Corremos para lá, corremos para cá. E além disso, agora aqui no Brasil e no mundo todo, tem havido um despertamento aí que todo mundo achou que além da corrida natural tem que correr também. E quem não achou que devia, está sendo obrigado a fazer, como eu, por exemplo. E a vida é um corre-corre. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 9, verso 26, ele diz assim: pois eu assim corro, não como indeciso, assim combato, não como batendo no ar. Eu assim corro. E a verdade é essa. Todos estamos correndo. O relógio corre. As nuvens correm. Os rios correm. E nós também corremos. Corremos na direção certa ou na direção errada, mas estamos correndo. E o problema quando a gente corre na direção errada é que a gente paga caro. Uma vez estava viajando em lugar onde não conhecia bem e ao invés de entrar para a esquerda, eu entrei para a direita. E depois de uns 40 minutos viajando, eu descobri que estava correndo na direção contrária. Então eu andei uns 40 minutos, mais de 60 quilômetros, tive que voltar. Então meu erro não foi de 60, foi de quanto? 120. Quando você corre na direção contrária, o preço é dobrado. Corremos para fazer o bem ou para fazer o mal. Corremos a favor dos ventos e corremos também contra os ventos. Corremos com metas, com objetivos, com alvos, ou corremos em círculo. A verdade é que estamos correndo. E Deus demonstra a sua preocupação com esse corre-corre. Quer ver? Em Abacuque capítulo 2, verso 2, diz assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-se bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Então Deus está aqui preocupado com essas pessoas que estão aí correndo. Quem passa, correndo. E mesmo correndo, você tem que prestar a atenção à visão. Foi pensando nisso que Deus então falou algumas coisas ao meu coração. Primeiro, corredores mal sucedidos. E alguns exemplos que a Bíblia traz de corredores.
mal-sucedidos. O primeiro é Absalão. Veja em 2 Samuel, no capítulo 18. 2 Samuel, capítulo 18. E nós vamos ver aqui um homem mal-sucedido, que tinha tudo para dar certo e deu errado. Filho de rei, com a possibilidade de chegar ao trono legalmente, precipitou-se, foi mal, e apesar de ser um jovem com beleza incomum, apesar de ser querido pelo pai, esse jovem passou a vida dele toda correndo para fazer o mal. Como é que ele terminou? Ele terminou também correndo. E o texto diz em Samuel 18, verso 9, que Absalão se encontrou com os servos de Davi. E ele encontra com os servos de Davi quando ele estava correndo em perseguição ao próprio pai. Mas ele se encontra com os servos de Davi e Absalão ia montado no mulo. E entrando o mulo debaixo de espessos ramos de um grande carvalho, pegou-se a cabeça de Absalão no carvalho e ele ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que estava debaixo dele passou adiante. Estava correndo. Mas o fim da sua carreira foi muito triste. E no verso 14 diz assim: então disse Joabe, não posso demorar-me assim contigo aqui. E tomou na mão 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Uma carreira que terminou muito mal. Aí você vai aprender o seguinte, olha, quem não honra pai e mãe vai terminar mal. Quem anda correndo pelo caminho da rebeldia vai terminar mal. Por isso, que um dos mandamentos qual é? Honra teu pai e a tua mãe para quê? Para que se prolongue os teus? Honra. Quando você dá mau testemunho, você é filho de servo de Deus, você desonra. Honra a pai e mãe. Não adianta ser fisicamente perfeito. É preciso ser moralmente sério. O problema de Absalão não era falta de riqueza, não era falta de preparo, era falta de uma vida moral séria, era falta de obediência, falta de submissão aos ensinos do grande rei Davi. O segundo exemplo de um corredor que se deu mal, Aimaas. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 18, mesmo capítulo, versos 19 a 23 e o verso 30. O que aconteceu? Quando Absalão morreu, naquela época o correio não tinha celular. Não tinha. Era molecular. Mandava o moleque lá, entendeu? Não tinha outro jeito. Tinha notícia, manda o moleque lá. E aí, o chefe do exército
Joabe, queria mandar o recado para Davi. E ele disse a Ahimaás, filho de Zadok, deixa-me correr, e anunciarei o rei que o Senhor o vingou da mão dos seus inimigos. Mas Joabe disse a Ahimaás, tu não serás hoje o portador das novas, outro dia as levarás, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Verso 22. Prosseguiu Ahimaás, filho de Zadok, e disse a Joabe, seja o que for, deixa-me também correr após o Cuxita. Respondeu Joabe, para que agora correreis tu, meu filho? Por não receberias recompensa pelas novas? Insistiu Ahimaás, seja o que for, correrei. Tem gente que é assim. Está correndo. Por que está correndo? Porque eu quero correr. Mas o que você vai fazer? Qual é o final dessa carreira? Por que você vai correr? Deixa eu correr. E tem gente que está correndo à toa. E olha o que acontece. Vamos lá ao verso 23. Aliás, verso 20. Digo melhor. Verso 30. Ahimaás correu. E nessa carreira, porque ele queria era correr, o que ele queria era estar à frente. E ele conseguiu. Ele correu, passou do Cuxita, continuou correndo. Chegou no palácio primeiro, entrou. Quando Davi chama, pergunta, o que é que aconteceu? Ele disse, olha, houve um grande alvoroço. Verso 29, vi um grande alvoroço, porém não sei o que era. Tem gente que está correndo apenas para falar de alvoroço, mas não sabe o que é. Sabe o que acontece? Verso 30. Disse-lhe o rei, põe-te aqui ao lado. E ele se pôs ao lado e esperou de pé. Gente que corre sem saber para quê, fica à margem. Você está entendendo ou não? Está entendendo ou não? Fica correndo aí, feito um louco, um desvairado. Mas não tem mensagem. São pregadores só de alvoroço. Não pregam o principal. Não tem a mensagem importante. Essas pessoas que vivem correndo, mas não têm um objetivo, elas são colocadas automaticamente de lado. Tem gente assim, pastor Brito, estou cansado de correr. Está fazendo o quê? Sei lá, pastor, corro tanto. Hã? Conhece alguém assim ou não? A gente fica correndo. Para quê? O que você quer? Qual o objetivo? Sei não, é o alvoroço. Eu estou alvoroçada. Fica de lado. Mas tem um outro. Um camarada chamado Geazi. Correu mal. Segundo Reis, capítulo 5. A partir do verso 20. Só para você se situar, aqui está falando do episódio em que Naamã é curado de lepra. E Naamã procura o profeta Eliseu. Eliseu nem aparece, apenas lhe dá ordem para ir mergulhar por 7 vezes no Rio Jordão. Naamã não ficou satisfeito, mas por insistência dos seus assistentes, ele resolveu atender a ordem de Eliseu, mergulhou e ficou curado. Quando Naamã já ia a uma pequena distância,
Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor poupou esse sírio Naamã, não recebendo da mão dele coisa alguma do que trazia. Vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. Aqui trata-se da história de alguém que vivia correndo para tirar vantagem de tudo. Conhece alguém assim? Conhece alguém assim? E ele corre. Ora, Eliseu disse que não era para receber, mas ele queria receber. Era o tipo do camarada que queria tirar vantagem de tudo. E ele vai, ele chega lá em Naamã: o que é que você quer? E Naamã dá a ele dádivas, presentes. Mas quando ele volta, e diz o verso 25, que ele entrou e pôs-se diante do seu amo, no caso Eliseu, então lhe perguntou Eliseu: de onde vem Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Todo camarada que quer tirar vantagem de tudo é um mentiroso, hábil. O cara é bom de conversa, é bom de papo. Aí está Geazi. Mas o fim da carreira dele foi triste. Olha só. Portanto, a lepra de Naamã, verso 27, se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então Geazi saiu da presença dele leproso, branco como a neve. Viu? Leproso, branco como a neve. Parece até aquela listinha de alguns membros dessa igreja, no dízimo, de janeiro a dezembro, branco como a neve. Não dizima um mês sequer. Aí Geazi, fim de carreira, lepra. Ó, quando você corre atrás daquilo que Deus disse para você não pegar, e você pega, tem preço. Você que está pegando todo mês o que é do Senhor e não entrega, o preço é caro. Para que correr tanto e viver mentindo? Para que dizer que confia em Deus e não confia? Para que dizer que é fiel e não é? O quarto, Amã. Esther, capítulo 7, verso 10. Amã passou a vida dele toda perseguindo Mardoqueu, perseguindo o povo de Deus. E diz a palavra de Deus em Esther, que por ordem de Mardoqueu, no capítulo 3, verso 15, os correios saíram às pressas, segundo a ordem do rei, e o decreto foi proclamado em Suzã, a capital. Então o rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Na realidade, Amã se apressou e fez com que o decreto corresse rapidamente, fosse enviado pelos correios, porque ele estava correndo para acabar com o povo de Deus. O rei estava sendo enganado por ele. Mas sabe qual foi o fim da carreira dele? Diz a palavra de Deus que Amã construiu rapidamente uma forca para
Mardoqueu. E nessa carreira de perseguição, nessa carreira de infâmia e calúnia, Mardoqueu sai ileso. E Amã morre na forca que preparou para Mardoqueu. Quem anda correndo no caminho da difamação e da calúnia morre enforcado no laço que preparou. Agora tem aqueles que inspiram. E eu começo com Abraão, lá em Gênesis. Gênesis no capítulo 18. Abraão, pelo menos, o texto diz que ele correu 2 vezes. Uma vez, Gênesis 18, de 1 a 2, diz que ele corre. Depois que apareceu o Senhor a Abraão, junto aos carvalhos de Manré, estando ele sentado à porta da tenda no maior calor do dia, você imagina então, era por volta de que hora? 12:00, sol a pino. Levantando Abraão os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Quando os viu, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Ele reconheceu que eram anjos de Deus. Ele correu para encontrar com os anjos. Eu fui pensando, por que será que ele correu só para encontrar com os anjos? Você visse anjo, corria também. Mas você corria só para os anjos, para fazer o quê? O senhor apareceu, seu anjo? Eu tenho um pedido para fazer. Mas aproveitando aqui que são 3, eu não vou fazer só um. Vou fazer um para cada um. Não. Ele corre para os anjos. E a segunda carreira dele, correu para servir. Tem gente que só está correndo atrás das bênçãos. Só atrás das bênçãos. O pior é que tem gente que não corre nem atrás das bênçãos. Está entendendo? Eu vejo gente criticando. Mas no culto de terça-feira, vem porque está correndo atrás das bênçãos. E você que não vem na quinta? E você que não vem na quarta? E você que não vem na sexta? E você que só vem uma vezinha no domingo? Que moral você tem para criticar? Deixa pelo menos correr quem corre atrás de bênção. Você não corre atrás de nada. Você acha que é bom mesmo? Por que você não corre então na quinta para estudar a Bíblia? Por que você não corre na sexta? Por que você não corre na quarta? E quer criticar quem corre na terça? Não. Corra a sua carreira, meu irmão. Mas corra. Esse negócio de só criticar os outros, ficar de braço cruzado, tá certo não. Corra. Quando você quiser criticar o de terça, vem quinta, vem quarta, vem segunda, vem sexta. Agora não fica só criticando quem corre atrás de bênção, não. Até porque isso é julgamento. Mas Abraão correu, fez uma segunda carreira. Correu para servir. Veja nos versos 6 a 8. Abraão, pois, apressou-se em ir ter com Sara na tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz bolo. Em seguida,
correu ao gado, apanhou um bezerro tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Então tomou queijo fresco, leite, bezerro que mandara preparar, pôs tudo diante deles, ficando em pé ao lado deles, debaixo da árvore, enquanto comiam. Apressado para servir. Por isso é chamado pai da fé. Ele não era apressado só para receber bênção, ele era apressado para servir. Ele corre, eu vou ofertar. Ele tinha pressa em ofertar. Vou colocar a minha mulher nisso. Foi lá, chamou Sara. Vou colocar os meus criados nisso. Chamou os servos. E se apressem em servir. Para ser um homem de fé, precisa ter pressa em servir. Tem gente que está pensando em servir ao Senhor só depois que aposentar. Ah, depois que eu me aposentar vou servir. Isso aí servir para nada, rapaz. Eu só vou servir aposentado porque eu sirvo antes, você está entendendo? Quem não serve antes, esse negócio de vou aposentar para depois servir, Deus não quer resto não. Se você serve antes, você vai servir depois. Mas se você não serviu antes, também depois não serve não. Serve para carregar reumatismo.